Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, esse cafezinho gostoso que eu compartilho contigo aqui com as coisinhas que eu tenho à mesa e que recebo de bom grado aí o que você tem à sua mesa no momento em que estiver assistindo o nosso vídeo. É uma alegria ter você conosco nessa grande família que é a família Toca do Leão, para os nossos encontros dos domingos de manhã. Espero que esse domingo esteja sendo de alegria, de muito prazer, de muita felicidade para todos. Nós pedimos aos amigos que não são inscritos, que se inscrevam, dando-nos a força para que o trabalho continue evoluindo. Os que já são inscritos, que acionem o sininho para receberem as novas notificações do canal e compartilhem e deem o seu ok, o seu joinha, como costumam dizer por aí, que para o YouTube é fundamental que nós tenhamos esse hábito de curtir, de compartilhar e de dar o seu gostei no trabalho para que ele possa ser divulgado com maior amplitude pelo YouTube. De maneira que nós agradecemos a presença de todos e pedimos a Deus que nos abençoe nessa manhã. E o nosso assunto de hoje é: aproveita enquanto há tempo. Vamos ao tema. Recebi pelo WhatsApp uma entrevista de uma jovem de 17 anos, me parece que lá do Paraná, que é uma entrevista curta, de poucos minutos, mas muito significativa. A jovem, com 17 anos de idade, acabara de receber um segundo diagnóstico de uma doença que, de uma certa maneira, já vinha dando à sua vida rumos e significados diferentes. Há 3 anos fazia tratamento de um câncer severo e, naqueles dias, havia recebido a notícia de que era uma paciente terminal e, no entanto, e que era, portanto, uma paciente paliativa. Todos os procedimentos, tratamentos, seriam feitos apenas no sentido da manutenção do seu bem-estar e que ela tinha um curto período de vida. Diagnóstico mais duro, mais dramático, mais doloroso para uma jovem de 17 anos, eu creio que talvez a gente não encontre por aí com frequência. Era um baque na sua vida. E ela disse que, no entanto, nunca se sentiu encorajada a questionar Deus sobre aquele problema que ela estava enfrentando. Diz que com resignação, embora as dores intensas, os sofrimentos, os tratamentos, diz que quando estava internada, as dores eram tão intensas que ela pedia apenas para deixarem que ela partisse, que ela estava cansada daquela dor, que aquele tratamento estava angustiante. Ela disse que nos dias que ela recebeu esse segundo diagnóstico, ela havia acabado de se matricular na faculdade, pôde ir somente um dia na faculdade. Diz que mesmo com o diagnóstico da doença, ela arranjou um emprego, mas logo que ela avisou que estava com a enfermidade, precisava obviamente tratar, eles a demitiram porque não teriam ali uma funcionária, não queriam ter ali uma funcionária nas condições dela. Então, ela disse que de baque em baque ela foi enfrentando a situação e chegou um dia que ela falou: olha, não adianta eu ficar revoltada, eu não posso me revoltar com isso, eu não posso ficar indignada com Deus, eu tenho que procurar uma maneira de viver bem, não importa quanto tempo, não importa de que maneira, né? Eu tenho fé em Deus. As pessoas diziam: você precisa ter fé. As amigas viviam dizendo: você precisa ter fé. Fé eu tenho. Eu sempre acreditei que Deus, não me curando, provavelmente me usaria para curar outras pessoas, talvez de outros males, de outros sofrimentos. Creio que a minha enfermidade, embora para mim fosse essa jornada dolorosa, em outras palavras, ela dizia: eu, de uma certa maneira, já me habituei com isso.
Eu não tive uma infância comum como qualquer outra criança. Minha adolescência está aqui nesse ponto, né? Eu não consegui desenvolver uma adolescência normal de uma jovem que caminha para a fase adulta, né? Mas nunca desisti de nada, eu nunca me desanimei, eu sempre tive muita fé, sempre acreditei que Deus tem coisa melhor para mim. De uma certa maneira, cheguei a me convencer com muito esforço, com muita fé, com muita oração, que o câncer foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Mas, contraditoriamente, estava sendo também algo muito importante, porque, de uma certa maneira, revelou em mim uma pessoa melhor. Eu não seria o que eu sou se não estivesse passando por essa doença. Eu talvez não me descobrisse nos meus valores verdadeiros se eu não estivesse enfrentando esse problema. De tal maneira que nessa dicotomia, nessa contradição, ela encontrou a razão de viver, os motivos para lutar, para continuar vivendo, independentemente do tempo que ela teria pela frente. Ela transmitia assim, muita confiança, muita fé, ela dizia confiar em Deus, e ela disse que de um tempo à frente ela começou a trabalhar com a ideia de que podia encontrar motivações e felicidades na vida. Ela disse: eu nunca tinha reservado um tempo para um café da tarde com a minha família, eu nunca agradeci a Deus a bênção de poder respirar, eu nunca me lembrei que eu tinha pulmões perfeitos, estando a 100% da minha capacidade. Então a doença veio me mostrando coisas, valores, fora desse contexto da vida material. E eu fui me encontrando, fui buscando em Deus as razões para a minha vida, de maneira que eu, de uma certa forma, hoje, eu não me preocupo nem com a morte. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque nas horas mais difíceis eu pedia para que Deus abreviasse aquele sofrimento. Agora, eu não estou preocupado com isso, porque eu sei que quando chegar a minha hora, na minha hora não vai ter sofrimento, porque aquela é a minha hora, a hora que Deus destinou. Então, eu me resignei e eu continuo na minha vida fazendo o que for possível para tirar o máximo de proveito da vida, porque eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente, não sei com quanto tempo eu conto, mas eu conto com esse tempo para fazer alguma coisa que tenha significado, que tenha relevância na minha vida, de maneira que eu redescobri uma série de coisas que somente a enfermidade me fez descobrir. Aí, depois dessas considerações todas, comentando sobre os tratamentos, quando ela recebeu esse segundo diagnóstico, né, que ela deveria se resignar a acreditar numa vida curta, talvez, né, uma brevidade de interrupção aí imprevista, né, mas ela estava resignada. E o rapaz, então, o entrevistador do podcast, ele diz para ela assim: nós costumamos fazer 3 perguntas ao final para os nossos entrevistados, mas no teu caso eu não sei como eu vou fazer essas perguntas, porque você pode nos dizer, né, melhormente como é que você enxerga a vida e tudo mais, né? Mas ele falou: olha, eu vou deixar as perguntas, você responda se quiser. E aquela jovem, então, encarou as 3 perguntas. A primeira delas, ele indagou: qual foi o pior momento da sua vida? Talvez imaginasse que ela dissesse o diagnóstico, o segundo diagnóstico e coisa e tal. Mas ela disse: olha, eu não sei, talvez eu não tenha enfrentado o pior momento da minha vida. E eu creio que nem vou enfrentá-lo enquanto estiver vivendo. Para mim, talvez o pior momento da minha vida vai ser quando eu tiver que deixar as pessoas que eu amo, as coisas que eu amo. Então, nesse momento, talvez eu esteja no pior dos meus momentos. Talvez eu não guarde grandes lembranças, mas quem ficar vai guardar lembranças de mim. E eu, naturalmente, imagino assim que o pior momento da minha vida vai ser quando eu tiver que deixar as pessoas que eu amo. A segunda pergunta era, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, a segunda pergunta que ele fez, ele indaga dela sobre a morte, né? Então,
que você pode nos dizer sobre a morte, né? Ela falou, olha, a morte é algo que vai acontecer na vida da gente, na minha talvez um pouco mais rapidamente, mas a morte já não mais me assusta. Como eu disse antes, quando chegar a minha hora, é porque Deus quis que fosse assim. Então, na minha hora, vai tudo acontecer dentro de um contexto que Deus está no controle. Então, eu tenho absoluta confiança, já não tenho medo da morte, mas eu quero ir aproveitando a vida como eu posso. Eu quero tirar da vida o melhor proveito, né? Naturalmente, a terceira pergunta, que não era bem uma pergunta, é assim, você gostaria de deixar algumas palavras para que as pessoas aqui, obviamente ninguém deseja que isso aconteça, mas se porventura ocorrer o que está previsto, deixar algumas palavras para que as pessoas possam, assistindo esse podcast, tirar algum proveito. Ela falou, eu gostaria apenas, não de dar conselhos nem nada, eu gostaria apenas de pedir, né, sugerir que as pessoas vivam o que eu não vou poder viver, que respirem por mim o que eu não pude respirar, né, que aproveite o seu filho, poderia estender, sua esposa, sua mãe, seu pai, enquanto os tem, né? Enquanto você tiver tempo, torne a vida mais feliz, simplesmente aproveita o tempo que você tem para fazer as coisas. Então, nós nos lembramos aqui que nós às vezes adiamos demasiadamente nossa alegria, nossa felicidade, o prazer de viver, para depois, para mais tarde, para o futuro, quando nós tivermos as coisas resolvidas, os nossos desejos, sonhos de consumo também equacionados. Na verdade, nós temos que aproveitar o tempo, como disse a jovem, enquanto nós temos esse tempo. Ela, enquanto tinha tempo, não sabia exatamente quanto tempo ela iria ter. Não me lembro de Galileu, quando perguntaram para ele quantos anos ele tinha, e ele disse, olha, posso ter 10, 2, 3, um mês, né, 15 anos. Eu falei, mas como? O senhor já é um homem velho. Eu falei, esse é o tempo que eu já consumi, é o tempo que eu já vivi. E de que maneira, a gente se pergunta, nós estamos vivendo esse tempo? Já passamos um bom tempo da nossa vida. Tiago, na carta de Tiago no Evangelho, ele tem uma advertência e ao mesmo tempo um apelo, né? Vá agora, vós que dizeis amanhã, não sabeis se tereis amanhã. Vós dizeis, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Deveríeis dizer, se Deus permitir, amanhã eu faço isso ou faço aquilo. Mas a hora de fazer é agora, é o momento que nós temos. Então, essa jovem nos aconselha, aproveite esse tempo enquanto você tem tempo. E nós nos lembramos aqui de Laurindo Rabelo, se não me falha a memória, um poema sobre o tempo muito interessante, em que ele dizia, Deus pede estrita conta do meu tempo, dado-me foi tempo, eu não fiz conta, quero hoje fazer conta, mas cadê tempo? Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis sem conta esse tempo, porque se fizesseis desse tempo alguma conta, não chorareis como eu choro por não ter tempo. Então, o tempo que Deus nos dá nesse momento, a recomendação dessa jovem, no momento dramático da sua vida, diante de desafios, sombras e ameaças, ela tinha o otimismo de pedir que nós vivêssemos intensamente, que aproveitássemos a companhia amorosa dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, vamos resgatá-los, vamos procurar as pessoas que, de uma certa maneira, saíram do nosso conjunto de convivência. Às vezes temos pessoas, às dezenas, no Facebook, no WhatsApp, mas não temos o cuidado de procurá-los para, aproveitando esse tempo, desfrutar dessas amizades e desses amores. Porque ela dizia, talvez a hora mais difícil da minha vida vai ser quando eu tiver que deixar os meus amores. Isso vai acontecer um dia. Esperamos que para muito, muito longamente, mas acontecerá. Mas melhor mesmo é vivenciar a oportunidade de continuar
dedicando às pessoas amadas o melhor do nosso amor e recolhendo da vida o que a vida nos dá, para que nós sigamos em frente, confiando em Deus, tendo a esperança de que o tempo joga a nosso favor. Talvez pouco tempo, quem sabe bastante tempo, para outros muito tempo, mas qualquer tempo que Deus nos dê, junto das pessoas amadas, fazendo o que nós amamos e descobrindo a vida em cada minuto, em cada instante, é o melhor de todos os tempos. Deus nos dá o tempo necessário para que nós construamos um tecido de felicidade na nossa jornada, mas não podemos desprezar o tempo. Aproveitemos o tempo enquanto temos tempo. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. O nosso cafezinho da manhã é para sua família, para você, para as pessoas que você ama, para o tempo que Deus está nos concedendo. Muita paz. Deus nos abençoe.